Shalom Aleichem e Aleichem Shalom. Aqui é o Van. Você está na TV Tochas Acesas, no quadro Teologia na Prática, e o tema do programa de hoje é a parábola do semeador. Mas antes disso, dá o like, ativa o sininho, se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais. Bora lá! Então, certo dia Jesus, ele começou a ensinar sobre a parábola do semeador. E você vai encontrar aqui no capítulo 13 do livro de Mateus. E a parábola é basicamente assim, ó. Certo dia um semeador saiu a semear e enquanto ele semeava, parte das sementes caíram na estrada, na beira da estrada, na beira do caminho. E vieram as aves do céu e comeram-na. E parte da semente caiu no meio das pedras. E como não tinha terra funda, logo ela cresceu rápido, porém veio o sol e secou. E a outra parte caiu no meio dos espinhos. E quando a semente estava crescendo, quando a planta estava crescendo, os espinhos se enrolaram nela e ela morreu. E a última parte caiu na boa terra e deu frutos, Um a 100, outro 60 e outro a 30. E Jesus disse ali, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando Jesus chegou em casa, ali com seus discípulos, os discípulos então interrogaram ele, Rabi, o que se trata isso? O que significa essa história? O que significa esse contexto? E Jesus, Yeshua, ele começou a explicar para os seus discípulos, para os seus talmidim, o que significava aquela história dentro de um contexto espiritual. Por quê? Presta atenção. O campo, dentro do contexto espiritual, ele representa o mundo. O semeador, dentro do contexto espiritual, ele representa aquela pessoa que prega, que fala da palavra, Ele é o que leva a palavra, que semeia a palavra. E a semente, ela representa a própria palavra de Deus, A própria Davar de Elohim, é a palavra de Deus sendo lançada sobre o mundo. E esses tipos de terreno, esses 4 terrenos, ele representa 4 tipos de pessoas que recebem essa palavra. São 4 tipos de pessoas que ela recebe. Como as pessoas recebem essa palavra? Como a pessoa recebe a palavra de Deus quando a palavra de Deus é anunciada para ela? Então hoje vamos ver se você é um desses 4 tipos de campo, Desses 4 tipos de campos não, o campo é o mundo, desses 4 tipos de terreno. Vamos lá. O primeiro terreno é a estrada ali, na beira do caminho onde a semente caiu. Mas o que significa isso dentro de um contexto espiritual? Veja bem, dentro de um contexto espiritual, essa beira do caminho é uma parte dura ali, quem é da roça sabe, que nos campos, no roçado, sempre tem aquelas estradinhas por onde as pessoas andam. E ali, essa beira do caminho representa essa parte, São pessoas que são assim. Quando ela recebe a palavra de Deus, o coração dela é tão duro, como aquela terra dura, que a palavra não consegue penetrar dentro dela. Jesus ele disse que a pessoa não consegue entender, absorver a palavra. Às vezes a pessoa até concorda, ele diz, não, você está certo, você tem razão, é assim. Mas em pouco tempo, como a semente ela não adentra naquela terra tão dura, assim são pessoas que não absorvem a palavra de Deus, a palavra de Elohim. Então vem as aves do céu, que num contexto espiritual representa o maligno, representa o diabo e rouba, não permite que a palavra de Deus adentre dentro dessa pessoa. Você está entendendo? O segundo terreno, igreja, representa, onde estão as pedras, os pedregais, representam aquela pessoa que ela ouve a palavra de Deus e rapidamente ela entrega a sua vida para Jesus, ela adentra dentro da igreja, ela recebe com muita alegria.
E rapidamente a planta nasce, só que tem um problema, né? Tem uma dificuldade, tem uma deficiência. E qual seria essa? Por ela ser um terreno com pedras, ela não tem terra profunda, ou seja, ela não consegue ter raízes profundas. Então a raiz, ao invés de descer para baixo, né, ela sobe e deixa suas raízes ali expostas. E vem o sol, e o sol seca suas raízes. Agora, o que significa isso? Eu vou contar aqui uma história que você vai entender. Certo dia na igreja entrou um jovem, né? Ele entrou na igreja, recebeu a palavra de Deus e começou a fazer parte da comunidade. Esse jovem, ele começava a ir nos cultos ali de ensinamento, até que de repente ele parou de ir, porque era sábado à noite, e eu dizia assim, rapaz, e aí, por que você não vai no ensinamento? E ele disse, não, olha, veja bem, eu estou indo no monte, e lá foi muito poder, lá foi muita glória, lá foi muita unção, mas no próximo sábado eu irei. E aí, se passava uma semana, e o jovem não aparecia no próximo sábado. Ele dizia, não, mas eu fui numa vigília, e foi muito poder, foi muita glória, foi muita bênção, né? E assim foi, né? E esse jovem parou de ir no ensinamento porque, dentro do contexto dele, ele entendia que existiam lugares que tinham poder, tinha muita glória, né? Ele ia nesses determinados lugares. Só que aí vem o sol. O que representa o sol? O que é o sol? O sol, ele representa os problemas da vida. Sim, pessoal, nossa vida tem problemas. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. No plural, ele não disse uma aflição, ele disse, no mundo tereis aflições. E aí vem um problema na vida desse jovem, e o que aconteceu? Ele acabou desviando, né, da palavra. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento dentro da Escritura, ele não tinha raiz, ele não tinha profundidade. E a Bíblia está falando justamente desse tipo de pessoa, que às vezes é muito animado, mas não tem conhecimento da palavra de Deus, né? Não sabe quantos livros tem a Bíblia, não sabe quem escreveu a Bíblia, né? É pessoas que vai pela emoção, só que os problemas da vida vão vir e ele não vai ter o quê? Conhecimento para passar por aquele problema, pelaquela prova. E é justamente o que Jesus está falando aqui sobre essa pessoa que está no meio das pedras. São pessoas que não têm raízes, não têm fundamentos dentro da palavra. O terceiro aqui é o que cai no meio dos espinhos. Agora, o que cai no meio dos espinhos, né? Ele é um pouco ao contrário do que cai no meio das pedras. Porque enquanto as pedras impedem de você ter raiz, o que cai no meio dos espinhos não. Ele pode ter sua raiz, ele pode ir se aprofundando. Ele fala de um crente mais velho, mais maduro, que tem muito conhecimento dentro da palavra. Todavia, qual é o problema desse? É que o espinho, se é do interior, você entender. Os espinhos, eles nascem por cima, certo? E quando a plantinha ela vai subindo, subindo, o que é que acontece? Os espinhos vão sorrateiramente, vão se enrolando na plantinha até matá-la. E o que representa os espinhos? Os espinhos, eles representam a vaidade do mundo, né? Representa a sedução do mundo, as ideias do mundo, a riqueza do mundo, a beleza do mundo. E é tipo aquele crente que ele acha que nada é pecado, né? E da mesma forma já encontrei uma pessoa assim que de repente nada para ele era pecado, né? E aí se deixa se envolver pelo mundo e o mundo ele é sutil, ele é atrativo, certo? Né? Então o mundo é sorrateiro, ele é como uma ratoeira com um pedaço de queijo, né? Então tá ali paradinho esperando você ir lá. E o que aconteceu? Da mesma forma o mundo vai atraindo a pessoa até matar a pessoa espiritualmente. E o quarto tipo de terra, que é o quarto tipo de pessoa, é a boa terra. A boa terra é interessante porque ela tanto tem liberdade dentro da profundidade do conhecimento da palavra, quanto ela também tem espaço para cima. E aí, a Bíblia diz, né? Crescer o quê? Na graça e crescer no conhecimento.
É como uma balança, pessoal. Você não pode crescer só para um lado. Você tem que ter o seu equilíbrio, certo? Então, o que significa isso? Dentro do contexto, quem cai dentro da boa terra, quem é a boa terra, a pessoa que é a boa terra, é aquele que recebe a palavra de Deus, né? E absorve essa palavra e não cria impedimentos para a palavra. Ele dá liberdade para Deus trabalhar com ele. Ele dá liberdade para seguir os caminhos do Senhor e não arruma pretextos nem desculpa, certo? Ele tanto gosta de aprender a palavra, como gosta de ensinar a palavra, como gosta de falar da palavra. Ele prefere se abster das suas próprias vontades para o quê? Para adquirir e praticar a vontade de Deus. Ele não cria impedimentos. Então não crie impedimentos. Seja uma boa terra, porque toda boa terra gera frutos. Não importa a quantidade de frutos que você gera, o importante é que seja gerado frutos. Um gera 30, outro gera 60, outro gera 100. E essa é a palavra de hoje. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Aqui é o Van. Lehi Traot.